Gente, vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em 1 de João, capítulo 4. Nós vamos ler dois textos hoje. 1 de João, capítulo 4, versículo 9, diz assim: O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Agora volta lá para João, capítulo 8, que nós lemos agora com as crianças, para você lembrar mais uma vez, no versículo 12, diz: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou tentar ser o mais rápido, porque eu sei que tem gente com fome, tem gente aqui querendo, comer, muita coisa que chegaram aí, mas eu vou pedir, por favor, que você, nesses próximos minutos, me dê a sua atenção, evite qualquer movimentação, evite qualquer conversa paralela, mas ouça a palavra de Deus. Em 1945, em fevereiro, dia 21 de fevereiro de 1945, aconteceu algo muito importante para a história e que o Brasil estava envolvido. Esse ano de 2025, nós comemoramos 80 anos da conquista do Monte Castelo, um momento muito difícil da humanidade no cenário da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos soldados, cerca de 25 mil soldados, conhecidos como os pracinhas, batalhando em solo europeu contra o regime nazista. Depois de algumas tentativas de tentar tomar esse Monte Castelo, pelo menos 3 tentativas que foram muito frustradas, os brasileiros que estavam ali, eles lutaram bravamente e tomaram da mão dos nazistas, do exército nazista, aquele ponto muito importante de estratégia para Hitler na sua comunicação, para a tomada da Europa. Foram os brasileiros que fizeram isso, tá vendo? Brasileiro tem futuro, gente. Brasileiro pode chegar a lugares altos como Monte Castelo. Brasileiro praticamente resolveu a Segunda Guerra Mundial. Vamos dizer que é os Estados Unidos, mas tem dedo do brasileiro aqui, porque se os brasileiros não tivessem conquistado esse espaço, talvez os Estados Unidos e todas as forças aliadas não conseguiriam avançar e tirar de cena o exército nazista. Foi um momento muito difícil. Se você for estudar isso, for ver vídeo do depoimento daqueles, hoje bem velhos, os soldados que lutaram nessa época, eles falam que eles não tinham os melhores armamentos, eles não tinham as melhores condições, porque o Brasil nunca se envolveu em uma guerra. O exército brasileiro pinta faixa da rua, gente. Imagina que agora eles estavam resolvendo um problema mundial. Eles não tinham armamento, não tinham talvez condições para segurar e sustentar o frio da Europa, mas eles estavam ali lutando bravamente. Muita gente duvidou, inclusive muita gente no Brasil duvidou do sucesso da missão dos pracinhas. Mas Deus foi bom e deu, essa vitória para os brasileiros. O Brasil, que era um sinal de fraqueza ou de tentativa nessa situação, se tornou uma história e um sinal de bravura, de conquista e respeito ao nosso exército e às forças militares. Naquele dia 21 de fevereiro, foi hasteada a bandeira do Brasil num monte italiano, mostrando justamente essa tomada do lugar pelos brasileiros. Pensa comigo, meus irmãos, que era menos 20 graus. Brasileiro, a gente está aqui, se a gente aguenta 12 graus, ainda mais o povo daqui, então, o pessoal que não gosta do ar-condicionado da igreja, não aguentaria menos 20 graus da Europa, mas esse foi o cenário que esses soldados enfrentaram e ganharam essa guerra, esse confronto na Europa. Essa história, ela foi marcada por muitas dúvidas, ela foi marcada por muita fraqueza, muito desafio, e essa grande vitória que celebra e dá esse título aos brasileiros como sinal de bravura, sinal de persistência, é também sinônimo daquela foto daquele soldado brasileiro com uma bala enorme escrita "Cobra está fumando". É justamente aquele episódio que a gente está falando aqui. Mas essa história também parece com uma história, que é a história do Evangelho. Ela é cheia de dúvidas, ela é cheia de fraquezas, cheia de desafios e uma grande vitória.
Em um cenário, meus irmãos, de Césares, de Herodes, de Império Romano, de promessas que geravam esperança, como a Virgem dará à luz, o Messias seria o prometido das nações, porque ele era o descendente de Davi. Todo Israel estava esperando um Messias poderoso. Só que eles se topam com o Verbo de Deus encarnado, o Filho de Deus, destruindo todas as expectativas humanas de poder, de força, de soberania e espírito desbravador contra Roma. Sabe como? Ao invés de ele nascer num palácio, ele nasce em uma manjedoura. Ele nasce em um estábulo. Ao invés de ele ser comemorado e celebrado, porque nasceu o rei, o descendente de Davi, muitos deles, como Herodes, nem sabiam da possibilidade de um Messias. Porque quando chegam os magos do Oriente, ele fala: como assim vai ter um rei nascendo? Ao invés de um exército de milhares para tomar Israel do Império Romano com suas bandeiras, com suas flechas e arcos e tudo de poder bélico, ele vem com 12 homens, 12 discípulos. Ao invés de um trono, meus irmãos, ele toma uma cruz, que é símbolo de vergonha e maldição. E sabe o que é mais belo de tudo isso? É que João está dizendo para nós, no capítulo 4, do versículo 9 de 1 de João, que isso é a maior demonstração de amor por nós. E hoje nós estamos no 4º domingo do Advento, que inicia esse momento de amor, a demonstração do amor de Deus. E sabe, João está dizendo para nós que o amor de Deus se manifestou no fato de que ele se encarnou por nós. O fato de Deus se encarnar contraria qualquer lógica humana, porque se você pensar, João está escrevendo em um tempo em que a cultura grega dominava toda a sua região ali. E os filósofos da sua época, eles, ouvindo João dizer que Deus se encarnou, se escandalizavam, porque jamais uma divindade poderia se tornar humana. Pensa bem, no tempo de João existia muito firme a ideia do gnosticismo, em que a matéria é má, mas aquilo que é imaterial é puro, é divino. E nós vemos o Evangelho dizendo para nós: o Deus Todo-Poderoso, acima dos deuses, se tornou homem. Isso é um escândalo para nós. O envio do Filho de Deus ao mundo era um sinônimo controverso para aquele tempo. Porque eles tentavam assimilar como alguém podia ser plenamente Deus e plenamente homem. E é por isso que quando você estuda a história da teologia, você vai ver vários e vários debates dizendo: Jesus é plenamente homem, mas não pode ser plenamente Deus. Heresia. Ou Jesus é plenamente Deus e não plenamente homem. Outra heresia. Ou meio Deus, meio homem. Outra heresia. O que o Evangelho nos diz é que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Alguns duvidavam que Jesus, sendo plenamente Deus, como ele poderia ser Deus Todo-Poderoso, supremo sobre toda a criação, sustentador e criador da criação, estar andando com pés e mãos como um homem comum, vestindo roupas, não talvez tão elegante como nós estamos nessa noite. Existiam dúvidas também a respeito de Jesus, sendo ele antes de todas as coisas, como ele poderia ser e existir antes de todas as coisas, sendo ele agora alguém que eles estavam vendo, tocando, ouvindo. Jesus, em algum momento ele veio existir, mas o Evangelho está dizendo para nós, e João aqui está mostrando para nós que Jesus, ele era antes de todas as coisas, e a maior demonstração do amor de Deus para conosco é um dia ele falar: filho, vai, e ele se encarnou. Deus enviar o seu Filho para nós de forma humana, com toda a plenitude de humanidade, era colocar em jogo a realidade divina, segundo o pensamento daqueles homens naquele tempo. E pensa que se ele é homem, como ele tem autoridade sobre o pecado? Se ele é homem, como esse homem pôde se tornar homem e não se tornar pecador? Eis os grandes mistérios da teologia
para explicar essa realidade da plenitude de divindade e humanidade em Jesus. Só que João está falando, não é sobre debate acadêmico, ele está falando sobre amor. Ele está falando que o fato disso ter acontecido era a prova que Deus nos amava muito. Porque Deus estava desafiando toda a lógica de divindade, conhecimento de Deus, mostrando que Ele não se apega àquelas ideias que eu e você temos sobre Ele, mas Ele se revela como Ele quer. E Ele revelou o seu amor quando o seu filho estava numa manjedoura, chorando e precisando de cuidado de uma mulher. Muito além da expressão do que Deus nos ama, como aquele amante apaixonado que expressa isso com música, com cartazes, ou todo tipo de exibição. O texto aqui está nos dizendo, meus irmãos, que Deus nos amou, manifestou o seu amor para conosco quando houve a encarnação. E sabe, essa palavra conosco, Deus nos amar, é muito mais do que dizer, olha, eu te amo, Madison, eu te amo muito. O texto está dizendo aqui para nós, no grego, dando um pronome possessivo, dizendo que Deus agora, em toda a sua plenitude, divindade e soberania, não era só um Deus de si mesmo, mas era um Deus nosso. E o que o texto está dizendo para nós é o amor de Deus se manifesta quando Deus se tornou nosso Deus. A palavra conosco é justamente essa, não é só sobre uma demonstração diretiva, mas uma ideia de agora eu posso ser o seu Deus, porque eu encarnei. E sabe o que é mais lindo? Que Deus, Ele tinha o seu filho que encarnou e era Deus. O texto vai dizer que Deus envia o seu filho unigênito, o único filho. O único filho aqui, gente, poderia ser muito complexo, já que a gente tinha problemas desde Adão. E toda a esperança estava sobre alguém ser ungido de Deus para resolver o problema da humanidade. E agora Deus, em vez de mandar alguém das 12 tribos, dos filhos de Jacó, Ele manda o seu único filho. E se esse único filho falhasse, o plano de Deus talvez falharia? Mas graças a Deus que o Senhor sabe lidar sobre todas as coisas e sabe que o seu filho era o único capaz de vencer o pecado. Jesus, meus irmãos, não Moisés, não Abraão, não outros homens, o unigênito de Deus, sem a ajuda de nenhum outro irmão, sem a ajuda de nenhum outro santo, o unigênito de Deus, encarnado, era a solução para a nossa dificuldade e guerra com o pecado. O fato de Ele ser o Filho único de Deus, declarado pelas Escrituras, nos mostra que Ele tem a primazia sobre todas as coisas. E que Jesus é aquele que tem a autoridade para vencer o pecado que nenhum outro homem teve e nenhum outro homem terá. Não são as nossas obras que nos aperfeiçoam, mas a obra de Cristo Jesus, o Deus encarnado que nos santificou para si mesmo. O Deus encarnado que se tornou o nosso Deus. Ele nos deu o seu único Filho, o amado e bendito, como prova desse amor. A maneira de Deus amar é muito doida, gente. Porque João denota a maneira de amar a Deus enviando o seu Filho como um ato de disparidade com a nossa realidade. Sabe por quê? Porque o seu Filho é santo e nós somos pecadores. O seu Filho é poderoso, Ele é criador. E Ele é a prova de amor de Deus por nós. E sabe o que nós somos? Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos criatura. Nós somos problemáticos. Mas Deus é amor. Deus nos amou e nos deu o seu Filho que é todo poderoso para resolver os problemas das nossas fragilidades. Deus é amor e Ele fez com que seu Filho viesse. O Filho pelo qual todas as coisas foram criadas, como Paulo vai dizer, agora está andando no meio dos homens, com corpo, com carne e osso, com cabelo, com toda a característica humana no meio dos homens. E isso é chamado de amor, meus irmãos. É por isso que João diz no Evangelho, no seu capítulo 3, versículo 16, que nós falamos agora na oferta, que Deus amou o mundo de tal maneira
Porque esse amor é expresso na encarnação do seu Filho. E João vai continuar dizendo para nós que não somente Ele nos ama, mas Ele chama a gente a viver uma vida para a glória de Deus. João está dizendo para nós, no versículo 9, do 1 João capítulo 4, que nós viemos viver por meio do Filho que é encarnado e a mostra do amor de Deus. Meus irmãos, Deus, de alguma maneira, Ele quis prover não somente um Salvador, mas um estilo de vida para nós. E é isso que é muito importante nós destacarmos sobre essa porção desse texto. Jesus é a fonte de toda a vida. Jesus como fonte originária da vida, originária da vida, Ele é aquele que veio até nós. E nós estávamos mortos, mas a partir do momento que Ele veio até nós e nos salva, agora nós temos vidas porque Ele veio até nós. Assim como luz e calor tem como fonte o sol, nós temos a vida que vem de Cristo. E é isso que João está nos ensinando. Não porque nós merecemos, não porque nós conquistamos, mas porque Ele é Deus. Porque Ele fez isso por nós. Não porque nós pudéssemos fazer algo para que nós viéssemos nos gloriar. Pensa bem, gente. Se Ele é a vida que vivemos, isso nos mostra que a realidade sem Cristo é morte. É desprezo e tudo que precisamos para viver por meio dEle. Tudo que nós precisamos para viver sem Cristo não existe. E é isso que o Natal nos lembra, gente. Jesus é a fonte de toda vida. Sem Ele não existe vida. Você pode até dizer que está vivendo a sua vida, mas a vida que nós precisamos viver de verdade só é encontrada em Jesus Cristo. A segunda coisa, que quando nós falamos que Jesus, Ele é a fonte da vida, ou que nós viemos viver por meio dEle, é que Jesus, Ele é um exemplo de amor. E eu vou precisar ficar deselegante agora, porque não está dando. Sorry, baby, I love you. Por favor, Samuel. Obrigado. Graças a Deus. Agora voltou o pastor Ramon. Era um estranho que estava aqui. Meus irmãos, Jesus, sendo Ele a vida que nós precisamos viver, Ele é o exemplo de como nós devemos viver. E João está falando isso para que nós saibamos que, se Ele é a demonstração do amor de Deus, e nós vivemos segundo a sua vida, tudo que nós sentimos, tudo que nós precisamos expressar, precisa vir a partir de Jesus. Inclusive o amor que nós temos uns pelos outros. E sabe o que é mais belo? É que as nossas relações são redimidas quando nós encontramos a vida que Jesus tem para nós. A vida como um todo, ela é redimida. Porque nós vivemos uma vida perdida sem o Senhor Jesus. Você pode dizer, não, mas eu pago meus boletos, eu sou uma pessoa de bem. Sem Jesus, eu e você, não somos nada. E sabe o que é a beleza do Evangelho? É que, graças a Deus, que Jesus se tornou homem e veio até nós. Graças a Deus que a realidade de Cristo encarnado não é um mito, mas é uma verdade presente que nós podemos testificar por meio de sua palavra, por meio da experiência com o Senhor e por meio do Espírito Santo nos testificando que Ele é o Filho de Deus. E porque Ele faz isso, nós também conseguimos nos amar. Nós conseguimos nos tratar bem, nós conseguimos resolver os nossos conflitos, porque agora existe tanto amor sobre nós, porque Deus encarnou, e nós amamos uns aos outros como Deus nos ama. João está dizendo, olha, eu e você fomos amados por Deus para vivermos uma vida, não a vida segundo esse mundo, mas a vida de Cristo. Agora vamos lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus está conversando com toda aquela multidão que queria matar aquela mulher e fala, ei, vou falar só mais uma vez.
Eu sou a luz do mundo. Jesus, quando declara isso, ele está nos mostrando que só existe uma fonte de luz, de vida e de eternidade. Jesus é essa fonte de vida eterna, sendo Ele mesmo a vida das vidas que vivemos. Sabe o que significa eu e você, quando nós somos comprados para Cristo? Quando nós vivemos segundo a realidade de Jesus, nós estamos vivendo uma vida, a vida de Cristo, iluminado pela sua luz, amados por Deus. E o que nós vivíamos antes disso não era vida. Que Ele nos iluminou e agora nós temos a luz que ilumina a nossa vida. E sabe o que é lindo? Quando Jesus declara, eu sou a luz do mundo, Ele está falando algo de si mesmo, do que Ele é para o mundo, e não o que o mundo acha dEle, não o que eu e você achamos dEle, mas o que Ele diz, eu sou a luz do mundo. Isso já deveria resolver muitos problemas da gente que vive em trevas. Jesus é a luz do mundo, mostrando que Ele é o mais excelente e glorioso presente de Deus aos homens. Jesus é a luz do mundo, enviada de Deus, a luz que os homens em grandes trevas esperavam. Como Isaías profetizou, o povo que jazia em grandes trevas viu grande luz por causa das eternas misericórdias de Deus. Meus irmãos, termos Jesus encarnado, sendo Ele a luz do mundo, é misericórdia e amor de Deus sobre nós nessa noite. Daniel, no capítulo 2, no versículo 22, quando ele descobre lá o significado do sonho do rei Nabucodonosor, ele vai dizer algo sobre o Messias. Ele vai dizer, ele revela o profundo e o escondido, e ele conhece o que está em trevas, e a luz mora nele. Isso nos mostra, meus irmãos, que o que ilumina os homens não é o conhecimento. O que ilumina os homens não é a sabedoria humana. O que ilumina os homens não é o quanto você está buscando conhecimento, mas é Jesus. E Jesus está aqui nessa noite. Meus irmãos, se Cristo não fosse enviado do Pai, o mundo seria uma masmorra sem luz de Deus. Se Jesus não fosse enviado do Pai, eu e você estaríamos comendo e bebendo aqui agora sem nenhum sentido. Talvez nem estaríamos, porque iríamos comer ou beber. Mas graças a Deus que um dia a luz brilhou em Belém. E essa luz brilhando em Belém é a maior prova do amor de Deus por mim e por você. Isso mostra, meus irmãos, que toda vida só tem proveito se está sendo vivida em Cristo Jesus. E eu quero concluir para vocês comerem. E eu também. Lembra da história dos pracinhas que eu contei? Meus irmãos, assim como esses homens estavam numa guerra mundial, sem precedente, sem armamento para enfrentar os seus inimigos, nós estamos em guerra contra Deus. Nós não temos como vencer Deus, mas também nós temos uma outra guerra, que é o pecado e as trevas. Nós não temos como resolver a situação do pecado em nós. Mas sabe qual que é a promessa de Jesus no versículo 12? É que aquele que seguir Ele jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E sabe o que isso significa para mim e para você? Que o Natal é o anúncio do amor de Deus por nós. Da luz do mundo invadindo as trevas que nós vivíamos. Essa mensagem, meus irmãos, é um convite para mim e para você. Para todos os homens e mulheres dessa sala, para as crianças, é um convite para todos nós a depositarmos a nossa confiança em Cristo, no que Ele é e no que Ele fez. Cristo é a luz de Deus, Cristo é a expressão do amor de Deus, Cristo morreu pelos nossos pecados. E o convite nessa noite para mim e para você é: confie nele, confie que Ele é isto, confie que Ele é o Senhor supremo, mas também é homem encarnado e veio habitar entre os homens.
Só que confiar nele é muito mais do que, beleza, eu acredito, eu confio. É um convite a segui-lo, a viver a vida a partir de Jesus e submeter totalmente as suas instruções, a sua luz. Muita gente tem seguido falsas luzes, falsos pensamentos que levam a gente a caminhos de morte e destruição eterna. Mas somente Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda e me segue nunca andará em trevas. Nós só temos a vida porque um dia um embate foi travado contra a morte, meus irmãos. E esse embate foi travado não por um vulto, não por um espírito, mas pelo Deus encarnado. Um Deus encarnado é sinônimo de fraqueza, como talvez os pracinhas foram. Era sinônimo de dúvida e cheio de incerteza. Será que um bebê é suficiente para resolver o problema do pecado da humanidade? Não só foi, como é, a esperança de todos os homens. Ele é a expressão mais poderosa do Deus Todo-Poderoso aos homens, que daria fim ao conflito entre Deus e os homens, meus irmãos. É por causa daquele bebê, daquele presépio, que muitas vezes a gente só fica, ai que bonitinho. Aquele bebê carrega toda a vida da humanidade. Aquele bebê carregou todo o sofrimento de pecado em nosso favor. Aquele menino, ele é a grande luz do mundo, luz dos homens, para que todos os homens que vivem em trevas, ao confiarem e ao se depararem com ele, sejam iluminados por ele. Aquele bebê, meus irmãos, era a amostra mais apaixonante de um Deus que ama a sua criação. Do amor e da misericórdia de Deus sobre cada um de nós nessa noite. Eu queria ler uma oração de um servo do Senhor, puritano, David Clarkson, que ele ora sobre o amor de Deus, agradecendo o amor de Deus, dizendo assim: que tipo de amor é este, que te faz disposto a suportar o pecado e a continuar sendo tão ternamente afetuoso para com aqueles que o cometeram tantas vezes? Que rei já amou um inimigo de sua coroa? Que homem já foi amigo daquele que buscava tirar-lhe a vida? Amor algum exceto teu, o qual é infinito e incomparável. Teu amor te fez disposto a sofrer conosco. Tu te lembra dos aflitos, como se também aflito no corpo. Tu te sentes faminto quando nós precisamos de comida, forasteiro quando somos banidos, agrilhoado quando estamos na prisão, enfermo quando adoecemos, afrontado quando perseguidos. Teu amor te fez disposto a sofrer por nós. Tu, que com uma palavra fizeste o vasto tecido do céu e da terra, surgir do nada, que tinhas o céu como seu trono e a terra como seu escabelo. Por amor a nós, te contentastes em fazer-te servo para nascer sem berço, viver sem ter onde reclinar a cabeça e morrer sem monumento. Tu, cujo esplendor deslumbrava os serafins, por amor de nós, te dispuseste ao desprezo e à rejeição. Tu, em cuja presença a plenitude de alegria e de cujo sorriso brotam rios de prazer, por amor a nós, te dispuseste a ser homem de dores. Tu, cuja beleza era o esplendor do céu, o brilho da glória de teu Pai, estavas por amor a nós, tão desfigurado por teus sofrimentos, que não tinhas beleza para nos atrair. Tu, em cujos olhos os céus não são puros, por amor a nós, te alegrastes em carregar os nossos pecados, ser ferido por nossas transgressões, feito maldição, vendido como escravo, e em morrer uma morte vil e cruel. Tu, que eras o amor e o deleite do Pai, regozijando-te diante dele, desde a eternidade, em que somente a alma dele se comprazia, por amor a nós, suportaste o fardo inconcebível da ira de teu Pai, a qual teria afundado o mundo inteiro no inferno. Não é suficiente, afetuoso Salvador, que condescendas em orar e chorar por nós? Também sangrarás e morrerás em nosso favor? Não é suficiente sentires a crueldade humana? Também suportarás a ira de Deus?
Ó, que amor transcendente! Que língua é capaz de expressá-lo? Que coração poderia concebê-lo? Céu e terra estão perante ele atônitos. Os pensamentos dos homens e dos anjos estão dele muito aquém. Ó, que altura, profundidade, largura e comprimento é o teu amor. Nossos pensamentos são engolidos em profundezas, e lá devem permanecer até que a glória os eleve, quando não teremos outra ocupação, senão louvar, admirar e adorar o teu amor. Meus irmãos, o Evangelho nessa noite nos convida a confiar nesse amor. Um amor que não conheceu limites. O Evangelho nos fala que Cristo invadiu as densas trevas dos nossos corações e da nossa pecaminosidade, para que nós venhamos viver na luz de Cristo. Esse Evangelho está convidando eu e você, nessa noite, a confiar nele. E se você talvez está aqui, você pode dizer, não, mas eu sou um cara legal. Caras legais também, sem Cristo, vão para o inferno. Pessoas boas, sem Jesus, não são salvas pela sua bondade, mas são salvas porque Cristo um dia foi bom o suficiente para morrer em nosso lugar. E graças a Deus por isso. E o convite desse Jesus para mim e para você é: confia nele de todo o seu coração. Viva sobre a luz dele. Porque todo aquele que vive debaixo dessa luz jamais andará em trevas. Todo aquele que deposita sua confiança em Cristo vive a vida que Cristo deseja para si. E o meu convite para você não é você se tornar mais um religioso. É você entregar a sua vida a Jesus. Confiar em Jesus. Que Jesus é soberano, que Jesus é rei sobre todas as coisas. Que Jesus morreu a morte que era minha e sua. Que Jesus não é uma ideia, não é um espírito, não é um vulto, mas é Deus encarnado, que pagou o preço pelos nossos pecados. Eu e você tínhamos uma dívida impagável por causa da nossa pecaminosidade, mas Cristo veio ao mundo, e esse vir ao mundo é a expressão de que Deus ama você. Deus nos ama. Eu queria convidar você a fechar os olhos nesse momento. Eu queria chamar o grupo de louvor. Nosso Deus está aqui. E se você entende, eu vou pedir, por favor, pessoal que está preparando as coisas, espera um pouquinho, por favor. Vamos evitar qualquer distração nesse momento. Se você está aqui nessa noite e você entendeu esse convite de Jesus para você, a segui-lo, a andar com Ele, porque Ele é a luz que vai brilhar e guiar você nos seus caminhos. Eu queria que você, no seu lugar, você orasse: Senhor, salva-me. Peça a Ele que Ele te salve. E eu posso garantir para você que Ele já fez isso quando Ele encarnou e morreu pelos nossos pecados. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração de fé nesse momento, de que Cristo não é uma ideia. Cristo não é algo que você se lembra uma vez no ano ou duas vezes no ano, mas é uma realidade pelo qual nós vivemos a nossa vida. O chamado de Jesus para mim e para você nessa noite é pararmos de viver a vida que nós vivemos e começarmos a viver a vida de Jesus. E se você entendeu isso, fale com Ele agora. Ele está aqui e Ele está disposto a te ouvir. Talvez é um momento de você pedir perdão pelos seus pecados, a se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Talvez você está sendo bombardeado na sua mente de memórias. Nossa, eu fiz isso e Deus não gosta disso. Sabe que muito mais do que você se sentir mal, Deus quer te dar a esperança de que esses pecados que você está sendo lembrado agora já foram perdoados em Cristo Jesus.
de que tudo isso que está te acusando dentro de você, como se fosse uma tempestade, está diante desse Deus que é luz do mundo, desse Deus Todo-Poderoso, que basta uma palavra sobre o seu coração agora, e toda essa tempestade silencia. E sabe o que é mais belo? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que isso significa para mim e para você? É que toda vez, qualquer pessoa que está diante de toda essa tempestade, diante dessa realidade de Deus Santo e da sua pecaminosidade, e recorre a Ele e fala: Jesus, me salva. Sucumbido pela ira de Deus, não é sucumbido e destruído pela ira de Deus, mas é alvo do amor de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nessa noite nós oramos pedindo salvação nessa sala. Nós oramos pedindo: atrai os corações dos perdidos e quebrados para si nessa noite. Atraia o coração daqueles que estão agora sendo perturbados pela mente, pela culpa, e mostre para ele que Cristo Jesus, aquele que um dia foi um bebê sobre uma manjedoura, um dia subiu na cruz do Calvário em nosso lugar e nos amou com todo o amor de Deus por nós. Senhor, revele o seu amor para nós nessa noite. Revele as suas eternas e densas misericórdias, para que nós venhamos ser lembrados nessa noite de que nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Salva aqueles que precisam ser salvos. Gera fé e esperança naqueles que estão quebrados nessa noite aqui, Senhor. E que acima de tudo o seu nome seja lembrado, glorificado e exaltado no nosso meio, porque Jesus um dia nasceu, e isso é a maior prova do seu amor sobre nós, Deus. Em nome do seu Filho nós oramos. Amém. Eu queria que você ficasse no seu lugar. O último domingo do Advento é marcado pela festa das luzes, para nós lembrarmos realmente dessa realidade que Jesus, Ele é a luz do mundo. E nós vamos cantar uma canção de adoração ao Senhor, agradecendo, orando, para terminarmos esse culto, lembrando que Jesus é a luz do mundo, e todo aquele que reconhece nele como a luz do mundo não anda em trevas. O Advento nos lembra que nós estamos andando sobre a nossa jornada de peregrinação, sobre um mundo hostil, mas Ele prometeu para nós a luz num mundo hostil. E nós vamos distribuir algumas velas. Por favor, não taque fogo no seu irmão, mas vamos lembrar disso. Podemos fazer, os nossos diáconos vão passar. Pegue sua velinha, tem uma velinha provavelmente acesa na sua mesa, acenda. À medida que você recebe a sua vela, fique de pé no seu lugar. E nós vamos celebrar essa noite, lembrar que Jesus, a luz do mundo, um dia invadiu as trevas do nosso mundo. Jesus, a luz do mundo, a alegria dos homens, veio alegrar as nossas tristezas e dores. Se não tiver vela suficiente, principalmente aos irmãos que têm família, passe a sua vela para alguém que não tenha, talvez que não esteja em família. Pode ser. Vamos ficando de pé à medida que você recebe. Em pé. Nesse momento, talvez você feche seus olhos, mas talvez você vai ser lembrado
de problemas da sua vida, de problemas, de dores. Mas lembre-se, Jesus é a luz em meio a todo o caos. E permita seu coração ser cheio da esperança de Cristo agora. Permita seu coração ser nutrido pela realidade de que Deus é real e que Ele se tornou homem, Ele se tornou fraco em nosso lugar. Que essa fraqueza é a coisa que mais nós precisamos para ser iluminados. E que Ele fez isso em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sol da justiça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a luz que dissipa todas as trevas. Obrigado, Jesus, por seu amor sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a luz de todo homem. Obrigado, Senhor, porque nós andávamos tateando, mas agora o Senhor brilha sobre nós. E nós temos um caminho a percorrer, porque o Senhor é a luz do nosso caminho. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós lembramos que você é a luz do mundo. Nós lembramos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está em nosso favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós lembramos que o Senhor está ao nosso favor. E não existe inimigo de Deus. E nossos inimigos, e nós mesmos que venhamos deter o seu amor, Senhor. Bendito seja o Senhor, a luz do mundo. Bendito seja o Senhor, a luz do mundo. Que o amor de Deus, visto no Filho Jesus, que a graça do Filho, que transborda sobre nós nessa noite, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, renovando a nossa esperança, enchendo o nosso coração da expectativa de que um dia cantaremos saudai o Rei Jesus. Com as nossas lâmpadas acesas esperando o nosso noivo. Que as consolações desse Espírito que clama, vem Senhor Jesus, seja sobre nós, não somente hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele, que é a luz do mundo, faça resplandecer sobre ti a sua luz. E que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, e Ele te dê a paz. Feliz Natal. O Senhor te encha de alegria nesses dias. Deus abençoe. Eu queria que você apagasse sua vela nesse momento e abraçasse alguém e orasse por uma pessoa agora, antes de nós irmos para o momento de nós comermos. Mas esse mesmo Espírito, ore por alguém agora. Senhor, guarde meu irmão nesses dias. Fortalece-nos como igreja, Senhor, em 2026. Encha a nossa comunidade de esperança, temor e sabedoria, Senhor. Fortalece cada irmão, cada irmã no Senhor. Que haja, Senhor, um revigorar de forças para esse novo ano, Senhor. Que haja a alegria do Senhor sobre todas as coisas, sendo a nossa força, Deus. Que haja o temor do Senhor nos guiando, Deus. Que
Que 2026 seja um ano de crescimento e avanço, não somente em números, mas em profundidade do conhecimento de Deus, da nossa comunidade. Em fortalecimento do homem interior da nossa comunidade, Senhor. Em nome do Seu Filho que nós oramos, te agradecendo por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus.